Por mais que tenha boas ideias ali, eu acho que Acampamento Miasma é o tipo de filme que tem o pior problema possível, que é não saber o que fazer com essas boas ideias ao ponto de misturar elas com ideias péssimas e terminar numa bagunça generalizada. E olha que eu já tinha ido ver esse filme com uma expectativa bem moderada, porque eu odiei o filme anterior da Jane Squanbroom, que foi o I Saw the TV Glow, se não me engano o título oficial dele aqui no Brasil é Eu Vi o Brilho da TV, que foi um filme que eu realmente achei tão ruim que eu cheguei a colocar ele entre o meu top 10 de piores filmes do ano ali de 2024. Então, como eu já tinha odiado aquela atrocidade, eu fui com uma expectativa bem moderada, apesar de que Acampamento Miasma me parecia um filme mais legal, né? Tratava-se de um slash, tinha uma questão ali de uma visível metalinguagem, que é bem aplicada até. Então, assim, eu fui me deixando, né, me surpreender, eu fui de peito aberto. E assim, não que eu odiei, eu acho que já é um grande avanço, considerando a atrocidade anterior, mas ainda assim é um filme que eu acho que é muito bagunçado, que tem coisas muito legais, geralmente concentradas ali no primeiro ato, mas que no geral eu acho que ele fica, como eu falei, bagunça tudo porque ele não sabe o que fazer, né? A Jane não sabe exatamente o que fazer com as boas ideias que ela tem, ao ponto de misturar essas boas ideias com as ideias ruins, com as piores ideias possíveis, fazendo com que o filme que esteja funcionando comece a ficar chato até virar uma bagunça real ali que, pô, realmente foi me expulsando do filme a cada minuto que passava. Na premissa de Acampamento Miasma, nós acompanhamos uma diretora de cinema que é a Chris, interpretada pela Hannah Erbender, que ela está tentando revigorar, né, fazer um remake de uma franquia de terror, que é a franquia Acampamento Miasma. E aí ela vai visitar a atriz do filme original, que é a Billy, interpretada pela Gillian Anderson, né? Agora já depois de ter feito sucesso com aquela série, com aquela obra, e aí ela vai tentar falar com essa Final Girl para tentar entender ali o core da franquia Acampamento Miasma, já que ela tá meio criativamente travada ainda com o processo desse remake barra sequência. O filme, ele é dotado de uma metalinguagem que eu acho que ela faz muito sentido, eu acho que todos os comentários que a própria Jane Squanbroom, ela faz quanto a Hollywood, eu acho que se colocando muito através da personagem da Chris, que são comentários muito legais. E eu acho que desde o primeiro momento a gente vê como essa diretora, ela é uma nerd de cinema de terror, sabe? Primeiro que toda a lógica da franquia Acampamento Miasma que ela cria ali, né, de várias sequências, faz referência direta à franquia Sexta-feira 13, chegando a repetir alguns títulos, né, como Ataque em Manhattan, capítulo final, o retorno de não sei quem, sabe? Ela vai brincando com a mitologia de Sexta-feira 13, só que traduzindo-se como a mitologia de Acampamento Miasma, que é essa franquia que ficou com a personagem, né, com a Chris, por isso que ela foi escolhida também, ela quis fazer essa renovação para a franquia, né, conseguiu ali ser a diretora desse remake. E nisso a gente vai tendo referências também a outra franquia de terror, que é a franquia Acampamento Sinistro, essa muito menos badalada do que Sexta-feira 13, mas que também se mostra uma das principais referências e influências da Jane Squanbroom aqui para Acampamento Miasma, né? Eu acho que são duas referências muito legais. A diretora, ela mostra que ela manja muito de terror, ela é muito nerd, eu acho isso muito legal. Quando ela tá demonstrando que ela manja das referências, que ela tá fazendo as brincadeirinhas ali, que ela tá fazendo umas piadinhas, que ela tá comentando da própria Hollywood, ela brilha demais. Eu acho que a Acampamento Miasma tem realmente uma joia ali naquele primeiro ato, né, naquele começo de filme, que ela vai se perdendo no decorrer da obra. E eu acho que outro ponto que é muito legal também é justamente a dinâmica das duas protagonistas, né? Tanto a diretora Chris, que é interpretada pela Hannah Erbender, quanto a Billy, que é a Final Girl interpretada pela Gillian Anderson, são excelentes individualmente, e tem uma dinâmica juntas maravilhosa também. Acho que toda a brincadeira que elas têm ali de uma diretora tentando encontrar a sua história e falando com a Final Girl que ficou meio que à sombra do sucesso daquela franquia, sabe? Tece momentos muito preciosos e que tem realmente um palco muito bom para fazer comentários sobre Hollywood, né? A Hollywood que faz o meia-culpa com filmes que não envelheceram tão bem, a Hollywood que está tentando se blindar das críticas à cultura woke e também revitalizando histórias antigas, franquias antigas, através de um olhar de diretores novos, diretores que muitas vezes são diretores de filmes independentes, como é a personagem da Chris e a própria Jane Squanbroom, acho que se coloca muito através dessa personagem ali, né, como essa diretora de filmes independentes, que está entrando em Hollywood, está cada vez aparecendo mais. Então eu acho que nesse ponto, tanto pela questão das referências, quanto pela questão das atrizes, quanto pela questão da metalinguagem,
Acampamento Miasma consegue se sobressair, ser um filme muito interessante e com certeza muito melhor do que I Saw the TV Glow. Só que aí ele começa a se embolar numas ideias e acaba, como eu falei, ele vai se perdendo no decorrer. Primeiro que ele vai ficando chato, ele vai perdendo o ritmo completamente, apesar de entregar algumas das melhores sequências ali na meiuca, quando eles começam a mostrar o filme original de Acampamento Miasma, aquela obra fictícia que fez a cabeça da diretora que está revitalizando a franquia, né? Então a gente vai meio que ter acesso àquele filme. É um momento onde eu sinto que a obra ela perde muito ritmo, apesar de fazer ali um dos melhores momentos do filme, que é um momento em plano sequência, que é basicamente uma sequência de mortes, né? Uma cena ali que vai tendo várias vítimas, é realmente um momento muito divertido de ver e também muito bem filmado. Acho que a diretora, a Jane Scombrough, ela é uma diretora de mão cheia nesse sentido. Ela sabe filmar, ela sabe muito bem como apontar a câmera, como dirigir ali. Ela é uma boa diretora, só que eu acho que ela tem muitas ideias que, como eu falei, algumas são muito legais, algumas são muito ruins, e o fato dela não saber como focar nas ideias boas é o que faz um filme como Acampamento Miasma e de uma obra muito legal, muito interessante, para um filme que é completamente perdido nas ideias. Mas antes de eu me aprofundar nisso, eu quero falar pra você que tá curtindo esse vídeo e ainda não tá inscrito no canal, pra já se inscrever que você vai me ajudar pra caramba. Se você não me conhece, aqui quem fala é o Adam, tô sempre falando de filmes aqui no YouTube, então já aproveita pra se inscrever, se você estiver curtindo, deixa também aquele like e também te convido pra deixar um comentário sobre Acampamento Miasma. Se você já assistiu ao filme, comenta o que você achou, se você ainda não viu, comenta qual que é a sua expectativa. E bora continuar falando aí de Acampamento Miasma, dirigido pela Jane Scombrough, que eu sinto que é uma diretora que ela tem muito a dizer, principalmente no sentido de um cinema queer, né? Ela coloca algumas pautas, ela colocou em I Saw the TV Glow, e ela coloca também aqui em Acampamento Miasma. Eu sinto que neste filme ela faz de uma forma muito mais genuína, assim, ela coloca de uma forma que ela consegue trabalhar a história, ela consegue trabalhar a narrativa, ela consegue trabalhar as temáticas de uma forma muito mais coerente. Enquanto em A Saw the TV Glow eu senti que ela tava fazendo um filme completamente perdido, só que as pautas meio que blindavam o filme, sabe? Você não podia falar mal do filme porque parecia que você estava falando mal da pauta, quando na verdade o problema era o filme e não as ideias de pauta e representatividade que são importantes e que ela sabe fazer muito bem. Aqui a gente tem um filme mais equilibrado, ele é um filme que ele tem uma direção legal, ele é um filme que ele tem temas legais, ele sabe construir muito bem a sua história e ele traz as pautas ali no meio de uma forma muito legal, principalmente quando eles vão falando de Hollywood tentando não ser woke, né, ou tentando se blindar de ser woke. Toda essa pauta queer barra woke, né, queer versus woke, é muito legal no filme, gera momentos hilários, gera referências engraçadas, muitos detalhezinhos que você tem que ficar buscando ali, né? Não é um diálogo, não é algo que é jogado na sua cara, mas que estão ali e que enriquecem a obra como um todo. Mas ao mesmo tempo, é um filme que vai falando de muita coisa, vai misturando muita coisa e vai trabalhando ao ponto de que ele começa a se perder nisso e desvalorizar as próprias ideias boas. Então, por exemplo, a gente tem todo um ato final que ele é completamente enlouquecido, assim, eu acho que o ato final ele traz tudo que há de pior em I Saw the TV Glow, enquanto o primeiro momento, no primeiro ato, sei lá, os primeiros 45 minutos do filme, e que são muito legais, porque eles focam na dinâmica das personagens, eles focam ali na própria relação que as duas têm com o cinema, né, uma que cresceu assistindo os filmes e que agora tá realizando as obras, enquanto a atriz, que é uma atriz que deixou seu auge pra trás, ela se virou as costas para Hollywood, por que ela fez isso? Eu acho que toda essa discussão enriquece muito e também dá margem para um filme de terror que sabe lidar com aquela sugestão, sabe lidar com uma tensão crescente, com uma urgência, você nunca sabe exatamente o campo e que Acampamento Miasma está atuando, sabe? Ele é um filme sobrenatural, ele é um slasher, ele é só um filme psicológico que está sugerindo o sobrenatural que não existe, e essa ideia, essa dúvida é muito legal no filme. Mas já quando ele começa a meio que fazer essas ideias se chocarem, sabe? Quando ele realmente tenta fazer algo concreto de fato, você vê que todos os grandes momentos, todos os grandes acertos de Acampamento Miasma são apenas repetições do que a gente já estava vendo antes. Então, tudo que eu consigo pensar de legal nesse filme é o que tá no primeira meia hora, é o que tá nos primeiros 40 minutos, que são a dinâmica das personagens, as referências, a metalinguagem e a representatividade. Tudo isso é muito bem feito até o final do filme, só que isso vai se perdendo dentro de uma maluquice generalizada que parece que nem a própria diretora sabe exatamente o que ela quer dizer com aquilo. Cinema autoral não significa necessariamente ser um cinema bom, porque Acampamento Miasma, assim como a Saw the TV Glow, são filmes completamente autorais, não dá pra negar isso, mas não necessariamente traduzem essa ideia de autoral em algo bom. A Saw the TV Glow eu acho horrível, e esse filme eu acho ele fraco.
Então, se quando ele tá chegando na metade do filme ele começa simplesmente a perder ritmo, o final, que ele começa a retomar esse ritmo, ele simplesmente parece não estar indo pra lugar nenhum. Ele tá simplesmente misturando as coisas, fazendo bagunças. E aí a gente tem as grandes ideias do filme misturadas com ideias horríveis. A gente tem toda uma cena, por exemplo, que é uma reunião de Zoom, que ela é sensacional. Assim, é o momento que ela consegue consolidar tudo que o filme faz de bom, sabe? As referências, a metalinguagem, e faz uma cena que ela é completamente emblemática, ao meu ver, mas que tá perdida em todo um terceiro ato que é, sabe, assim, eu só queria que acabasse. O filme que eu tava assistindo, eu falei, cara, que chatice isso, sabe? Que ideia, as ideias que não fazem sentido, porque, como eu falei, parece que nem mesmo a diretora entende mais o que ela tá querendo dizer. Eu sinto que ela tá querendo fazer algo, mas ela não sabe por que ela tá fazendo aquilo, o que ela quer dizer com aquilo, e isso faz com que o filme ele vá se esvaziando. Tudo que ele faz de muito bom, tudo que ele faz de interessante, tudo que ele faz de ousado no começo, ele vai esvaziando no decorrer dos momentos finais. E quanto mais ele se aproxima do final, mais ele esvazia suas ideias, mais a metalinguagem soa forçada, mais as referências soam perdidas, mais o terror soa fraco, e até a dinâmica das personagens vai se desgastando ao ponto que a gente começa a não se importar tanto. E termina sendo esse filme que ele, talvez ele não seja esquecível de fato, né? Não acho que não dá pra dizer que ele é um filme esquecível, porque ele tem coisas muito marcantes ali no começo, e eu acho que o fato de ele ser um filme muito autoral também chama bastante atenção. Eu entendo o apelo que ele tem, até mesmo pelas pautas que ele traz, que são pautas importantes, são uma representatividade muito legal. Toda a maneira como ele cruza a questão da sexualidade, né, o despertar sexual da personagem, com a ideia do terror e o que significa o slasher e o peso de uma franquia de terror que no core dela, e no final das contas, ela não é sobre uma ideia muito elevada, ela é sobre, sabe, carnes e fluidos, sabe? Essa ideia é muito maneira, mas ela fica ali escondida numa camada de loucura que ela, assim, não se compromete, ela não compensa, e ela simplesmente existe, ela simplesmente tá lá porque tá lá, e eu sinto que não tem significado nenhum. Ainda assim, existe algum valor em Acampamento Miasma, existem umas referências que são muito legais de serem notadas, existem algumas ideias que são muito bem empregadas, toda a brincadeira que eles fazem com o sangue, por exemplo, que eles usam a rodo, né, toda pra fazer as referências com Acampamento Sinistro, a forma como eles brincam com essa questão do cinema ter envelhecido mal, o próprio Acampamento Sinistro, que é um exemplo disso, e que é referenciado mais de uma vez em Acampamento Miasma, as próprias questões de Sexta-feira 13, enquanto uma franquia que não tem fim, enquanto uma franquia que ela se desgastou, são muito legais de ver. E eu, como eu falei, eu acho que quando a diretora ela se aplica a fazer uma ideia de mostrar que ela é muito nerd de terror, né? Mostrar que ela manja, ela brinca com as referências, ela replica, cara, funciona muito bem. E é uma diretora que ela me interessa justamente porque ela tem ideias legais. Eu fico curioso pro próximo filme dela, apesar de não ter curtido muito esses dois. Mas, assim, ainda não é uma diretora que eu confesso que me conquistou. Talvez eu simplesmente não seja fã do trabalho dela. E eu, sei lá, vou esperar um terceiro filme pra cravar. Mas nos primeiros dois, eu não curti tanto. O I Saw the TV Glow eu simplesmente odiei. E pra Acampamento Miasma, eu dou uma nota 4. Porque fica nisso, né? Eu acho ele um filme muito superior, considerando o anterior dela. Mas eu ainda acho que ele é um filme que tem muitos problemas de desenvolvimento, que se perde bastante, e no final das contas os defeitos começam a se sobressair mais do que os acertos que eu sinto que ela tem. Não chega a ser tão esquecível quanto Insaciável, por exemplo, foi, e nem uma decepção tão grande quanto A Noiva, que eu ainda acho melhor do que esse filme, mais uma grande decepção, mas é isso, né? É um dos filmes feitos em 2026. Mas é isso, comenta aqui embaixo o que você achou de Acampamento Miasma. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.